Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o castanheiro. Não é o castanheiro que geralmente a gente conhece dessas castanhas que são produzidas no Brasil. O castanheiro que eu estou falando é uma espécie aqui da Europa, produzida principalmente em Portugal e constitui uma das maiores fontes de renda para as famílias que são produtoras. Nós conhecemos no Brasil da época do Natal, onde as castanhas portuguesas são muito comuns de serem encontradas em bons supermercados. Vamos lá, fique com a gente e vamos conhecer essa espécie que é globalmente muito importante. O castanheiro é a árvore que produz a castanha portuguesa, uma semente deliciosa que é consumida em todo o mundo, cozida ou assada, na forma de farinha, e é o ingrediente de muitas receitas, incluindo sobremesas e sorvetes. É uma espécie de interesse florestal que desenvolve-se bem em clima temperado e é também uma espécie termófila, ou seja, que tolera invernos rigorosos. Fomos até Portugal, um dos maiores e mais tradicionais produtores de castanha, perguntar ao professor Dr. José Lousada, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, o que representa o plantio da castanha. Professor, então o que o castanheiro significa para Portugal? Bem, o castanheiro, no latino castanha sativa, tem uma importância fundamental. Já teve no passado e ainda hoje continua a ter uma importância fundamental. Embora seja uma espécie florestal, ela no passado desempenhou um papel vital na alimentação, por isso era muito utilizado como fonte de alimento para o homem e para os animais. Antes dos descobrimentos, era a principal fonte de amido, por isso era o principal complemento da alimentação como fonte de amido na nossa alimentação. Só mais tarde, por isso estamos a falar já posterior ao século XVI, finais do século XVI, início do século XVII, é que quer os portugueses, quer os espanhóis trouxeram a batata da América Latina, da América do Sul. Até essa altura, por isso, a principal fonte de complemento de alimentação era feita através da castanha. E posso dizer que ainda hoje se utiliza muito a castanha, mesmo no acompanhamento, por exemplo, da carne. Em minha casa, por exemplo, quando nós assamos carne de porco, em vez de ser acompanhado com batata, é com castanha. No passado, essa castanha era utilizada não só como, por isso, o fruto diretamente, mas também farinha. Por isso, ela era, na altura em que o fruto estava pós-colheita, por isso nos primeiros meses ela era utilizada o fruto diretamente. Depois, como esse fruto tem tendência a se decompor com o tempo, e era mais fácil armazenar na forma de pó, na forma de farinha, e então era feito aquilo que hoje se faz, por exemplo, o pão ou a broa, ou por exemplo, a doçaria conventual. Ainda hoje utiliza muita farinha de castanha em substituição da farinha de trigo ou da farinha de milho. E por isso, no passado e mesmo no presente, ela ainda tem uma gama de utilizações bastante alargada. Hoje em dia é mais utilizada não para complemento da refeição, ou acompanhamento da refeição, por isso carne ou peixe, mas sim como sobremesa. Por isso, no final da refeição é comido a castanha assada ou cozida, e não tanto na forma de farinha para fabrico de pão. O castanheiro tem origem mediterrânea, mas atualmente encontra-se castanheiros em quase toda a Europa, em parte dos Estados Unidos e até no norte da África. Há pelo menos 8 espécies do gênero castanha pelo mundo.
Em Portugal, as maiores áreas de cultivo ficam em Trás-os-Montes, Parte das Beiras, Porto Alegre e Monchique. As árvores adultas podem atingir até 35 metros de altura. A madeira também pode ser aproveitada, de cor castanho amarelada, relativamente fácil de trabalhar. Os frutos são recobertos de espinhos e geralmente contêm 2 ou 3 amêndoas. Quando amadurece, o fruto cai e se abre, mas as castanhas não se soltam sozinhas. No Brasil, o cultivo comercial de castanhas é recente, mas já reúne uma quantidade significativa de produtores rurais. Em 2019, segundo a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, CEAGESP, foram comercializadas 98 toneladas de castanha produzidas no Brasil. A castanha é uma excelente opção para as pessoas que buscam alimentos saudáveis, pois são fonte de fibras e carboidratos complexos, que atuam na estabilização da glicose sanguínea, reduzem os níveis de colesterol e os riscos de constipações intestinais. Em relação à importância econômica, vamos voltar com o Dr. José Lousada. Isto tem uma importância económica muito grande. Estamos a falar por isso a castanha nestes últimos anos ela tem sido comercializada mesmo, por isso ao nível do produtor ela é paga a cerca de 2,5€, 3€. Lá está que ao consumidor final ela chega praticamente ao dobro, 5, 6 euros, mas sendo paga a 2,5€, 3€ o quilo, isso dá-lhe uma fonte de rendimento muito considerável. Tanto mais que é uma cultura que não tem praticamente nenhum tratamentos culturais, não tem quaisquer intervenções e por isso não tem grandes despesas. A única intervenção que se faz nos castanheiros é um pouco antes da colheita da castanha, que normalmente acontece aqui nos meses de outubro, novembro, por isso que é uma altura, por isso é o nosso outono, inverno, é uma altura em que há pouca atividade agrícola e por isso há grande disponibilidade de mão de obra, por isso é uma operação relativamente barata e que antes da colheita das castanhas normalmente é feita uma lavoura para destruir, para cortar as ervas, para depois facilitar a apanha da castanha. Por isso a castanha cai naturalmente da árvore ao chão, mas depois os agricultores têm que a apanhar do chão. Para ser mais fácil, convém que o terreno esteja então o mais limpo possível de extrato arbustivo ou arbóreo. Então nessa altura é que se faz uma capina da erva. É a única intervenção que se faz no castanheiro ao longo de todo o ano. Por isso é uma fonte de rendimento muito boa, com um custo bastante, com uma cultura que tem um custo quer de instalação, quer depois de manutenção relativamente baixo. Um caso interessante é o do castanheiro americano, Castanea dentata, que já foi abundante nas florestas do leste dos Estados Unidos, proliferando bem sob as condições da região há milhares de anos e cujos frutos constituíam rica fonte de amido para as populações originais. Nos anos de 1900, houve a introdução de espécimes de nogueiras no território americano, vindas do Japão, e com elas veio também um fungo proveniente da Ásia, que provocou a ferrugem do castanheiro, uma doença que dizimou populações inteiras de árvores nativas. Os castanheiros americanos não apresentavam resistência ao fungo mortal, o que nas espécies asiáticas já havia ocorrido ao longo dos anos, via seleção natural, e pereceram em decorrência da introdução deste patógeno exótico. Este fungo chegou à Europa em 1938, vindo dos Estados Unidos, e lá a doença provocada por ele recebeu o nome de cancro do castanheiro. Além do cancro, as maiores ameaças ao castanheiro na Europa são a doença da tinta, provocada por um outro fungo,
e a vespa das galhas do castanheiro, que é nativa da China. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre o castanheiro, a castanha portuguesa. Muito obrigado para você que nos segue aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, clica no botãozinho aí, se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos e muito obrigado para você que chegou até aqui conosco. Se você tiver alguma história relacionada à castanha portuguesa, ao castanheiro, a Portugal e quiser deixar escrito aí nos comments, coloca aí embaixo que todos os comentários a gente responde aqui no canal. Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês, até o próximo vídeo.